Olá, meu quarto ano! Vamos lá, matemática! Chegou a parte de matemática, o módulo 3. Vem aí com muitas novidades. Deu para perceber? Olá! Então, hoje nós vamos falar da matemática, do módulo 3, com o assunto fração. Tá bom? Tenho certeza que vocês já ouviram falar nessa palavra fração, né? Não é verdade? Então, vamos lá. A palavra, né? O nosso valor de hoje. Qual será o nosso valor de hoje, o que nós vamos falar hoje? Vamos lá. A compaixão e a bondade são caminhos que sempre nos levam à felicidade. Não é verdade? Então, a compaixão e a bondade são caminhos que sempre nos levam à felicidade. Não é verdade? Então, hoje nós vamos falar desse valor, a bondade. A bondade é o mesmo que ser bom. É ser bom com pessoas e nas diversas situações, né? E nas diversas situações da vida, o bom disso tudo é que para ser bom, basta querer, não é verdade? Então, experimente a atitude de bondade com os outros. Não é verdade? E perceba como tudo fica diferente, a sua vida, né? A sua vida muda. Mas tem que ser de quê? De verdade. Com algo que fica no coração da gente. Tá bom? Então, bom também será descobrir informações, certo? Informações novas e aprender a escrever novas palavras com os estudos, né? Que vamos fazer nessa unidade, tá bom, meus amores? Então, aproveite cada momento, cada palavra, né? Para a gente construir conhecimentos que valem a pena, tá, meus amores? Então, a bondade é uma das qualidades humanas que melhor reflete a essência humana, pois a pessoa bondosa é boa, benigna, né? É benigna. Então, essas pessoas benignas, é o quê? São pessoas de quê? Né? Que têm um bom afeto, pessoas boas, né? A pessoa boa tem que fazer o quê? Inclina, né? É uma inclinação a fazer o bem, né? Inclinação de fazer o bem aos outros. E faz com afeto, com compromisso e respeito. Não é verdade, meus amores? Então, a bondade é um dos valores muito importante, né? Então, vamos ser bom, vamos cooperar, vamos ajudar, vamos participar, né? Tá certo? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje com fração. Vocês vão pegar o módulo 3, é o nosso primeiro assunto para a nossa terceira unidade na nossa avaliação, né? Então, vamos começar a estudar, vamos começar a rever esses assuntozinhos com atenção, não é verdade? Então, a tia Conceição vai passar para vocês agora, né? Vamos pegar o módulo 2, tá? O módulo 3, né? A tia quer pegar o módulo 2 de novo, repare? O módulo 2 tem que estar guardadinho, não é verdade? Então, vamos lá, o módulo 3, na página 92, tá bom? Página 92, nós vamos falar sobre fração de um inteiro, tá bom, meus amores? Então, as frações estão presentes em diversas situações do dia a dia, como nas receitas culinárias, por exemplo, né? Então, as frações, elas estão presentes no nosso dia a dia, né? Você conhece outras situações em que as frações são usadas? Tem várias situações, não é verdade? Até na divisão do nosso lanche, numa barra de chocolate, né? Numa pizza, não é verdade? Então, essa fração ela está sempre no nosso dia a dia, em muitas situações, tá bom? Então, vamos lá. A Cláudia recortou 4 figuras iguais à apresentada abaixo. Vamos lá. Essa figura que ela apresentou, pronto. Então, veja lá. Em seguida, ela dividiu essas figuras em partes iguais, porém, de maneiras diferentes, né? De maneiras diferentes. E coloriu uma parte de cada figura de azul. Então, vocês estão vendo aí a figura A.
a figura B, a figura C e a figura D. Ela pintou uma parte de azul, certo? Dividiu aqui em 2 partes, a letra B dividiu em 3, a letra C em 4 partes e a letra D em 5 partes, né? Então, vamos rever aqui, já a tia vai mostrar algumas coisas para explicar a vocês melhor, tá? Podemos representar a parte colorida de azul em cada figura por meio de uma fração. A figura A, por exemplo, está dividida em 2 partes iguais e uma delas está colorida de azul. Então, nós dizemos então que ali é o quê? Ali tem um meio, né? Um meio, certo? Ou a metade da figura está colorida de azul. Não é verdade? Então, quantidades de partes coloridas de azul, ela fica na parte de cima, que nós chamamos de numerador. Tá? Esse número que fica em cima, ele é chamado de numerador. E o número que fica abaixo, ele é chamado de denominador, certo? É a quantidade de partes iguais em que a figura foi dividida. Então, você viu que ela dividiu em 2 partes, não é verdade? Então, a parte que ela pintou vai ficar em cima. E a parte toda da fração, ela fica embaixo, que é chamado de denominador. Tá bom? Então, vamos aqui. Em quantas partes iguais está dividida a figura B? Então, quantas partes iguais foi dividida essa figura B, a C e a D? Vamos lá. A figura B foi dividida em 3 partes, a C em 4 e a figura D em 5. Quantas partes foram coloridas de azul em cada figura? Foi colorida de azul em cada figura, foi o quê? Uma parte, não é? Foi colorida de azul. Não está saindo. Então, quantas partes foram coloridas de azul em cada figura? Então, ela foi colorida uma parte, não é verdade? Então, observe as frações que podem representar as partes coloridas de azul na figura B, C e D. Figura B, 1/3, como é que a gente lê? 1/3. Figura C, 1/4 e figura D, 1/5. Tá bom? Então, vamos ver aqui a outra parte. Pronto, o módulo 2 na página 93. Podemos dizer que 1/3 ou 1/3 parte da figura B está colorida de azul. 1/4, ou você pode dizer 1/4, ou você pode falar a 4ª parte, tá? Da figura C está colorida de azul. 1/5 ou a 5ª parte da figura D está colorida de azul, certo? Vamos passar isso aqui. Aqui é uma matemática e música na harmonia perfeita, né? Vocês fazem a leitura direitinho aí, certo? Então, vamos lá. Contornar apenas as fichas que apresentam números de forma de fração, certo? Então, eu mostrei para vocês as frações, né, do inteiro, como ela foi dividida. Então, agora vocês vão passar agora aqui para o quadro e depois a gente retorna aqui para o slide, tá? Só para mostrar a vocês como nós vamos formar o inteiro. Aqui a tia fez, com o material reciclado, a tia fez aqui, né, com um pratinho, né, de aniversário descartável, e a tia fez aqui uma montagem e dividiu esse pratinho em 8 partes iguais, né? A fração são o quê? São partes divididas, né? Elas são divididas em partes iguais. Então, cada partezinha dessa, certo? Cada partezinha dessa, ela tem aqui o quê? 1/8. Por que 1/8? Esse 8º aqui, esse 8 aqui, é a parte toda da fração. Esse prato ele foi dividido em 8 partes iguais, certo? 8 partes iguais. Então, eu tirei uma parte, certo? Então, aqui tem o quê? 1/8, né? Então, eu tirei uma parte desse daqui e ficou quanto agora, né? Se eu tirar outra partezinha, eu vou tirar mais uma parte. Então, eu tirei 2 partes do prato, não é verdade? Tirei 2 partezinhas do prato, certo? E aí, ele ficou quanto? 2/8, né? Ó, eu tirei 2/8, não é verdade? Tirei uma parte, mais outra parte, 2/8, certo? Então, aqui ele ficou aí 1/8. Cada partezinha dessa representa 1/8, ok? Esse 8 aqui que fica embaixo, ele é chamado de numerador, denominador. O numerador é a parte que a gente pinta na fração, como ela mostrou ali no quadro, certo? Como mostrou no quadro, certo? Aquele quadrozinho que foi dividido em 2 partes, né, de azul, pintou uma partezinha e ficou a outra em branco. Então, vocês percebam que
aquela parte pintada é a parte que ela tomou, né? Que ela retirou, certo? Então, a mesma coisa que a tia Conceição está fazendo aqui com essa parte do pratinho. Tá bom, meus amores? Então, veja só. Só um minutinho aqui, tá? Deixa a tia colocar isso aqui para não atrapalhar a gente, né? Não atrasar, certo? Fração é o nosso assunto de hoje, tá bom? Então, pronto. Aí, veja só, né? Aqui é para a tia mostrar para vocês como ele é composto, né? A parte inteira, a parte toda da flor. Então, eu dividi ela em 8 partes iguais. Fração é você dividir em partes iguais, tá certo? Então, aqui, ó, 8, né? 1/8, certo? Esse outro pratinho aqui, ele está formado por 7 partes iguais, tá bom? Olha, 1/7, tá vendo aqui 1/7, e esse outro está dividido em 1/4, 4 partes iguais, tá bom, meus amores? Então, a fração é o quê? O que é uma fração? Para a gente saber, conhecer uma fração, as frações estão presentes, né, no nosso dia a dia. Então, as frações, elas são formas de representar quanto inteiro foi dividido e quantas partes foram tomadas a mais, né, a mais. Um detalhe muito importante, para ser uma fração, as partes têm que estar divididas em partes iguais, certo, meus amores? Então, as partes de uma fração, nós temos o numerador, tá? Aqui é a parte de uma fração, nós temos o numerador e nós temos também o denominador. Então, essa parte aqui, o numerador, é a parte que você vai pintar a figura, que fica a parte de cima, que vai ser tomada. E aqui é a quantidade da figura, é o inteiro da figura, a parte toda da figura, tá bom? Então, veja só. Aqui tem assim, ó, escreva as frações que representam a parte amarela. Então, eu estou me relacionando a essa parte amarela, certo? Então, isso quer dizer o quê? Eu quero saber, escrever essa fração aqui, vamos mostrar, mostrando em forma de fração, certo? Essa partezinha amarela aqui. Então, a gente precisa saber o todo, quanto é que tem, a fração está dividida em quantas partes, o inteiro, né? Para depois a gente ver aqui a parte que foi pintada. Então, a tia Conceição trouxe aqui umas fichinhas e nós vamos colocar, né, nas partes que for correto. Então, se eu peço que escreva as frações que representam a parte amarela, então eu vou colocar agora. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, né? E quantas partes foi dividida essa figura? Quantas partes eu dividi essa figura? Eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, certo? 8 partes iguais, né? Então, aí eu quero saber quanto eu pintei, quanto eu retirei. Eu retirei quantas? 3. Então, 3 é a quantidade que eu retirei e o 8º é a quantidade o quê? Da figura, não é isso? Então, aqui tem 3/8. Então, é assim que você representa uma fração, certo? A fração é composta por um numerador e um denominador, ok? Essa parte aqui é a parte toda da fração, né? Toda da divisão, certo? E aqui é a parte que foi retirada, a parte que eu pintei, que foram 3, certo? Essa daqui está representada por quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4. Né? Em 4 partes. E quantas partes elas foram pintadas? Ela foi pintada em quanta parte? Aqui só tem uma parte pintada de amarelo. Então, aqui quer dizer que aqui é o quê? 1, 2, 3, 4. Então, é 1/4. Não é verdade? 1/4. A parte pintada fica no numerador e a parte toda fica no denominador. 1/4. Ok? Agora, vamos em relação a essa cor rosa. Aqui foi em relação à cor amarela. Agora nós vamos fazer em relação à cor rosa, tá bom? Então, quantas partes foi pintada de rosa? E qual é o todo dessa fração? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes iguais. E pintei 2 partes. Então, como é que eu vou representar essa fração? 2/6. Não é isso? 2/6. Vamos lá? Pronto, aqui está o 2/6. Certo? Pronto, a fração é representada dessa forma, 2/6.
Tá certo? Vamos ver essa outra fração aqui. Então, vamos lá, contar primeiro a fração para a gente colocar no denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, foi dividida em 8 partes iguais, certo? Pronto, eu já sei que meu denominador é 8, né? 8 partes. E foi pintada 1, 2, 3, 4 partes. Então, o numerador fica em cima e o denominador fica embaixo. Aqui é a parte toda da fração e essa parte é a parte que eu vou retirar, certo? A mesma coisa, você pode pegar uma pizza, você vai lá na pizzaria, né? E vai lá comer uma pizza com o papai, com a mamãe, e cada um vai lá e pegar a sua partezinha, né? E aí você vai retirando aquela parte. Aquela parte que você vai retirando vai diminuindo a pizza, não é verdade? E aquele todo vai se transformando, né, em partes, né? Então, vamos lá. Como é que eu faço a leitura de frações com denominadores terminados em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Como é que eu faço essa leitura dos denominadores, certo? Como é que eu faço? 1/2, quando é 1 sobre 2, né? 1/2 ou metade. Você pode dizer metade ou pode dizer meio. 2/3, por que terços? Porque é mais de 1, né? Se aqui fosse 1 terço, né? Você não precisava colocar o S. Mas como tem mais de 1, então são terços, certo? Então, 2/3, você vai dizer o nome do número em cima e embaixo você vai escrever dessa forma, certo? Em ordinal, né? 2/3, 2/5, 3/5, 5/6 e 7/9, tá? Tem leituras também de frações com denominadores 10, 100 e 1000, que são os décimos, né? São os centésimos. Então, veja só, como é que eu vou ler essa fração com 10, 100 e 1000, certo? Vocês vão fazer essa leitura de 2 a 9 dessa maneira como a tia falou agora, certo? A leitura de fração. Essa leitura por números decimais, o 10, o 100 e o 1000, você vai fazer dessa forma. 27 centésimos, 27, 100 é centésimo, não é isso? 10 é décimo e 1000 é milésimos, ok? Então, 27 centésimos, 9 décimos, 15 milésimos. Pronto. Na parte decimal, você vai ler a fração dessa maneira. Também existe o quê? Quando o denominador for maior que 10, usamos a palavra avos. Ah, tia, o 100, o 1000, o 100 e o 1000 é maior que 10, né? Mas nós estamos se referindo aqui, com exceção, né, a esses três números. Décimo, que aqui é centésimo, certo? São centésimo. Décimo, centésimo e milésimo. Nessa leitura aqui, passando de 10, nós vamos usar uma palavrinha. E essa palavrinha é chamada de avos, certo? Então, o que é que você vai fazer? O numerador, 7, 15 avos, certo? Passou do 10, você vai escrever o número 7, o número de baixo 15 e vai acrescentar a palavrinha avos. A mesma coisa é nesse outro. 11, 60 avos, ok? Se eu colocar 12, 12 sobre 30, 12, 30 avos. Entenderam a leitura? Como é que faz a leitura de uma fração? Então, é assim que se faz a leitura de uma fração, certo? Meus amores, então vamos lá no slide. Vamos no slide para a gente completar, né? Continuar a nossa atividadezinha do livro, tá bom? Então, agora você já sabe como é uma fração, não é verdade? Então, vamos lá. Contorne apenas as fichas que apresentam números na forma de fração. Então, nessas plaquinhas aqui, quais são os números que estão apresentando a forma de fração? Todo mundo sabe que uma fração é composta por numerador e o denominador, não é verdade? Então, aqui tem um número só. Eu já sei que essa daí não é uma fração. Então, quais são as frações? Quais são os números que estão representando? 1/2, 7/9, né? E 2/3. Muito bem. Então, a fração ela é composta por numerador e denominador, certo? Observe as figuras e responda as questões. Nós temos aqui uma imagem, certo? Mostrando aqui um inteiro, né? Com partes pintadas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é que a gente vai fazer agora em relação a essa imagem aqui, essa figura? Em quantas partes iguais a figura inteira foi dividida?
Então, a tia contou toda a parte da figura, né? Então, ela foi dividida em 7 partes, não é verdade? E no item B diz, quantas partes foram coloridas de vermelho? 3 partes. Que fração pode representar a parte colorida de vermelho? 3/7, né? A parte pintada foi o 3, que vai ficar no numerador, que é a parte de cima, não é verdade? E o 7, que é o todo da figura. Então, o 3, quantidade de parte colorida de vermelho, e o 7, quantidade de parte iguais, que é a figura foi dividida. Certo? Então, vamos lá? Vamos lá, o módulo 2, na página 94. Vamos observar mais uma imagem aí, né? Em quantas partes iguais a figura inteira foi dividida? Em 9 partes, não é verdade? 3, 6, 9. Quantas partes foram coloridas de verde? 9 partes foi colorida de verde. Vamos ver uma informaçãozinha que tem ali do lado. Nesse caso, a figura toda está pintada, ou seja, um inteiro está pintado. Então, é como a tia falou, mostrou aquela figura para vocês, aquela flor, né? A tia mostrou a flor para você, o inteiro, né? O todo. Então, essa figura ela está toda pintada, né? Ou seja, o inteiro dessa figura está toda pintada, né? Então, item C. Que fração pode representar a parte colorida de verde? Qual é a fração que pode ser pintada? 9, nono. Não é verdade? Então, 9 foi pintado e 9 é a parte inteira. Certo, meus amores? Vamos para a página 95. Lemos uma fração de acordo com o seu denominador. Observe alguns exemplos. Frações com denominadores de 2 a 9. Foi o que a tia explicou para vocês, né? Ali tem 1/2, 3/4, 5/6, 3/8, 2/3, 2/5, 4/7 e 7/9. Né? Então, aqui tem uma observaçãozinha também. Estas frações são chamadas de frações decimais, foi o que a tia falou para vocês, né? 9 décimos, 27 centésimos e 15 milésimo. Tá bom? Então, faça com outros denominadores. Vamos lá. Frações que diga, né? Frações com outros denominadores. Como eu falei para vocês também, outros denominadores ali, né? Com números mais do que 10, não é isso? O número que ele é usado, denominador maior que 10, nós utilizamos aquela palavrinha avos, não é verdade? 7/15 avos, 5/36 avos, 11/60 avos, 1/130 avos. Tá vendo aí? 1/130 avos. Então, agora escreva como se lê cada uma das frações. Então, como é que eu vou ler essas frações aqui? Acredito que vocês já estão até falando aí para a tia, né? Não é verdade? Então, o item A eu vou ler como 2/11. Passou do 10, né? Vamos usar a palavrinha avos. 8 décimos, 3/7, 100/990 avos, né? Se ali fosse 1000, era milésimo, né? 12/103 avos. 30/76 avos, ok? Vamos mais na página 96. Observe a figura abaixo. Em quantas partes a figura foi dividida? 9 partes. A figura está dividida em partes iguais? Não está dividida em partes iguais. Né? A figura está mostrando ali que não são partes iguais, são partes diferentes, não é verdade? Então, a fração 4/9, ela representa a parte colorida de verde dessa figura. Por quê? Não, ela não representa, porque essa figura não está dividida em partes iguais, não é isso? E a fração ela tem que estar dividida em partes iguais. Quinta questão, escreva uma fração para representar a parte colorida de amarelo em cada figura. Em seguida, escreva como se lê essas frações. Então, como é que eu vou ler essa fração? Primeiro eu vou ler o todo, né? Vou ver quantas partes tem, certo? E depois eu vou ver quantas partes foi pintada e vou fazer minha leitura, que é 3/4, certo? A outra tem 6/6, ok? Vamos para a página 97 também, dando continuidade a essa questão, né? Então, vamos lá, essa outra item B, 5/8. O item C, 2/5, o item E, 9/20, né? 9/20, e temos também 11/14, certo? Vocês estão vendo aqui os 5/8, né? A parte que é pintada, é isso? E a parte toda da fração, tá bom? Então, meus amores, então vamos lá, né?
faça uma atividade com atenção aí na página 98, você vai observar a imagem e colocar em forma de fração, certo? A mesma coisa aqui, né? Observe a imagenzinha e vai respondendo o que está pedindo aqui, ok? Então, lembrando-se que o denominador indica a quantidade de parte em que o inteiro foi dividido. Não esqueçam, certo? A quantidade de parte em que o inteiro foi dividido. E depois vocês vão observar, ele está pedindo aqui na cor vermelha, na cor azul, na cor rosa e na cor amarela. Mas primeiro você vai colocar a parte toda no denominador, não é isso? Pronto. E a 99, a última página de casa, vocês vão observar também e fazer a atividadezinha mostrando em forma de fração também, tá certo? Então fica aí a atividade de hoje, façam com carinho, com atenção, que na videoconferência nós vamos aí. Na próxima aula a tia vai fazer a correção e na videoconferência nós vamos debater, né? Ver quem teve dúvida para fazer as perguntinhas à tia Conceição, tá certo, meus amores? Então fica aí a aula de hoje, muita paz, certo? Bons estudos e olha a bondade, vamos trabalhar com a bondade, não é verdade? Beijo para vocês, tá bom? Abraço.